Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro e semana em que a transição política deu o tom do mercado, numa semana extremamente tensa, cheia de altos e baixos. No início da semana, os anúncios de que Pércio Arida e de que André Lara Rezende vão fazer parte da equipe de transição no grupo da economia animaram o mercado. São dois economistas que fizeram parte aí do Plano Real. Mas o anúncio de que Guido Mantega também vai fazer parte do governo de transição desagradou o mercado. Lembrando que Guido Mantega foi ministro da Fazenda durante o governo Dilma Rousseff, responsável aí pela tal da nova matriz econômica brasileira, que afundou o Brasil numa forte crise econômica, mesmo dentro de um cenário global favorável. Mas o susto mesmo veio na quinta-feira. As falas do presidente Lula criticando o controle de gastos e a política fiscal, dizendo aí que ele não entende por que pessoas precisam passar fome para poder ter um controle fiscal, desagradaram o mercado e trouxeram forte tensão. A bolsa caiu vertiginosamente, o dólar disparou e a gente pôde sentir esse reflexo também na renda fixa. As falas de Henrique Meirelles também caíram como uma bomba no mercado financeiro. Ele usou a expressão de que Lula dilmou e disse que a única coisa que ele poderia desejar aos investidores era boa sorte. Quinta-feira, a Bolsa de Valores aqui no Brasil teve uma queda brusca, mesmo aí com as bolsas internacionais subindo, e o dólar teve uma forte valorização. Quando a gente olha também para a renda fixa, os juros futuros, o DI para 24, 25, 27, tiveram uma alta considerável. Enquanto isso, a carteira de títulos públicos caiu bastante. Nem a recuperação que a gente teve na sexta-feira, com uma alta expressiva do minério de ferro, devido a dados econômicos melhores da China, fez com que a nossa Bolsa de Valores fechasse a semana no positivo. O Ibovespa encerra essa semana com uma queda de 5%. Já o dólar subiu 5,33%, encerra cotado aos R$ 5,32. Já na renda fixa, o DI para janeiro de 23 teve uma alta de 0,98% e encerra essa semana cotado aos 13,97%. A carteira geral de títulos públicos, o IMA geral, encerra com uma queda de 1,03%. Mas os pré-fixados sofreram bem mais. Eles encerram essa semana com uma queda de 1,92%. Outros dados que não ajudaram o Brasil essa semana foi o balanço do Bradesco, que trouxe um aumento na inadimplência e fez com que as ações do banco caíssem aí mais de 20% essa semana. Isso acabou contaminando os outros bancos e também o nosso IPCA. Foi divulgado essa semana o nosso IPCA do mês passado. Ele veio com uma alta de 0,59%, acima daquilo que era esperado pelo mercado, que esperava uma alta aí de 0,48%. Mas mesmo assim, o índice no acumulado nos últimos 12 meses desacelerou e agora está em 6,47%. Os vilões do nosso IPCA desse último mês foram a alimentação, os itens de vestuário e o transporte. Já dois dados positivos do Brasil essa semana foram as vendas no varejo, com uma alta de 1,1%, as vendas do varejo de setembro, e também o volume de serviços de setembro, que veio com uma alta de 0,9%. Ambos vieram aí acima do que era esperado pelo mercado, mostrando aí uma recuperação econômica. Falando agora da China, nós tivemos aí essa semana o início de uma reabertura econômica de algumas províncias que estavam fechadas devido à política de Covid-0. Além disso, as notícias de que o país asiático deve relaxar aí um pouco sua política ajudaram bastante o mercado. As bolsas asiáticas subiram bastante. Outro detalhe, saiu lá essa semana, os índices de inflação. A inflação ao consumidor veio com uma alta de 2,1% no mês de outubro. Enquanto isso, a inflação ao produtor apresentou uma queda de 1,3%. Ambos aí abaixo daquilo que era esperado pelo mercado. A China aí no sentido de recuperar todo o seu crescimento econômico, anunciou também
o aumento do seu financiamento imobiliário, o que impulsionou aí o mercado do minério de ferro. O minério de ferro encerra essa semana com uma alta de 5,6%, com a tonelada cotada aos 93 dólares e 50 centavos. Isso ajudou bastante aqui no Brasil as ações da Vale e das siderúrgicas. Tentando aí amenizar a repercussão negativa das suas falas, o presidente Lula tuitou na sexta-feira que vai respeitar quem pensa diferente dele. Também para poder aliviar um pouco a repercussão negativa, a PEC da transição ela foi adiada. Essa PEC aí que pretende acomodar aí os gastos, né, para contemplar as promessas de campanha do novo governo e, né, devido a essa repercussão negativa do mercado, ela foi adiada, deve ser apresentada aí na semana que vem. Já nos Estados Unidos, as bolsas se animaram, principalmente devido ao resultado da inflação. O CPI, que é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, veio com uma alta de 0,4%. No acumulado dos últimos 12 meses, está em 7,7%, quando o esperado pelo mercado era de que o acumulado ficasse em 8%. Essa notícia aí animou o mercado financeiro e trouxe a expectativa de que talvez o Banco Central norte-americano possa desacelerar a sua alta de juros, o que fez com que as bolsas por lá disparassem. A Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, foi a que mais sentiu esse efeito positivo. Teve uma alta de 8,33% na semana. O S&P 500 fecha com uma alta de 5,61% e a Nasdaq fecha com uma alta de 3,72%. Enquanto isso, por lá ainda segue em definição em relação às eleições de meio de mandato. As projeções dão conta de que os democratas, né, do presidente Joe Biden devem manter sim o controle do Senado, enquanto os republicanos devem aí assumir o controle da Câmara dos Deputados, mas numa proporção menor do que aquilo que se esperava antes. Mas ainda está tendo a apuração de votos por lá, né? Lá a apuração é manual, demora bastante e é feita em cada estado separado. Então a gente ainda deve demorar um pouquinho para ter essa definição. Outra questão foi, mais uma vez, o colapso de criptomoedas no mercado internacional. Dessa vez foi a FTX, que era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. E ela entrou em colapso depois que, né, o seu token, que é o FFT, teve aí uma crise de liquidez, causou aí um prejuízo de 8 bilhões de dólares para os clientes e fez aí que o Bitcoin sentisse também, teve uma queda muito forte. Mais uma criptomoeda aí que passa a valer zero e causa aí um tremendo prejuízo para os seus investidores. Já na Europa, mesmo aí a Rússia ameaçando deixar o acordo, né, de exportações pelo Mar Negro, a Ucrânia conseguiu aí continuar exportando seus grãos ao longo da semana. A semana na Europa aí teve uma estabilidade maior por causa disso e a bolsa por lá, né, o Stoxx 600, encerra essa semana com uma alta de 3,7%. Para a semana que vem nós temos a reunião do G20. Lá nos Estados Unidos nós temos a continuidade da apuração das eleições de meio de mandato e a divulgação da inflação ao produtor. Nós temos também a divulgação dos índices de inflação lá do Reino Unido. Aqui no Brasil a gente observa, né, a participação do presidente eleito Lula na COP27, que é a Conferência do Clima das Nações Unidas que está acontecendo lá no Egito. A gente segue de olho também nas novidades sobre o governo de transição e segue aí a expectativa pelo anúncio de quem vai estar à frente aí da política econômica e de como vai ser essa definição e também a definição em relação à PEC da transição, como ela vai ser apresentada e quais gastos aí do novo governo ela vai contemplar. Aqui no Brasil também a gente tem a divulgação do IBC-BR, que é considerada aí a prévia do nosso PIB. Muito obrigado e até a próxima semana.